Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Bia, nossa intérprete, seja bem-vinda, Bia. E vamos conversar com vocês sobre os filósofos iluministas, né? Essa galera aqui, partindo da razão, trouxeram ideias aí para questionar o antigo regime, questionar a sociedade do antigo regime e marcar a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Vamos olhar o nosso objetivo de aula, olha só, identificar as principais ideias dos pensadores iluministas e compreender a importância da circulação das ideias propostas por essa galera, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, tantos outros filósofos que vão ser trabalhados, estudados e entender que as ideias iluministas elas estão presentes nos nossos dias. Então olha só, pessoal, você lembra o nome de algum pensador iluminista? Poxa, acabei de dizer aí pelo menos 3 pensadores iluministas na introdução da nossa aula. Sabe dizer o nome de uma obra importante do iluminismo? Né? O que ele trouxe, esse conhecimento? Você consegue trazer essa informação para a gente? Olha só, pessoal, nós vamos ter alguns deles, como o jurista francês, né, conhecido como Montesquieu. Foi um importante pensador iluminista e ele escreveu O Espírito das Leis, uma obra conhecidíssima no mundo todo. Você que pensa em fazer direito, vai estudar essa obra no curso de direito, nas aulas de filosofia, nas aulas de história, não é mesmo? E ele, ao escrever esse livro, ele defende a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar deste poder. Então era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma única pessoa ou de um único grupo, segundo as ideias, né, de Montesquieu. E olha só, os pensadores iluministas, eles se posicionaram contrário ao absolutismo, porque eles acreditavam que essa forma de governo estava acima da vontade do povo. E quando a gente fala de absolutismo, vem à mente a figura de Luís XIV, símbolo do absolutismo, mais de 70 anos no poder, mais tempo no poder do que a rainha atual da Inglaterra. Ela está para bater a marca do Luís XIV, não é mesmo? E para o absolutismo, a vontade do rei estava acima de qualquer instituição, pessoa, tribunal ou vontade da população. O poder emanava do rei. E os iluministas vão contrapor essa ideia de um poder absoluto. Eles vão dizer, olha, né, a gente precisa que esse poder venha do povo. Então, eles eram contrários ao absolutismo. E as ideias iluministas, elas influenciaram a Revolução Francesa, né? Esse marco histórico, segundo a historiografia europeia, que divide a modernidade da contemporaneidade, não é mesmo? Liberdade, igualdade e fraternidade era o lema da Revolução Francesa. Inspiraram também movimentos aqui no Brasil, como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Então vejam a importância das ideias iluministas, não só para a França, mas para outros movimentos no mundo todo, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a própria independência dos países latino-americanos, aqui no Brasil, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira. Então, qual a importância dos pensadores iluministas para a circulação de ideias? Vamos pensar sobre isso, pessoal. E trago aqui para vocês a figura do John Locke, né? Pensador inglês, e acreditavam que as pessoas, olha a teoria do Locke, né? Acreditavam que as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Defendia a igualdade de direito. E você deve se lembrar que a sociedade francesa ela era pautada na desigualdade de direito. O clero e a nobreza, eles tinham direitos, privilégios, não trabalhavam, não pagavam impostos. Então vejam que as ideias de Locke entram em choque
com as ideias do antigo regime. Defendia também a teoria da tábula rasa, né? Tábula, uma espécie ali de folha, né? Uma espécie de bloco, né? Onde a mente humana seria uma folha em branco, em que se preencheria com a experiência, né? Então, o Locke vai dizer que as nossas experiências sensoriais, as nossas experiências de estudo, vai fazer com que a gente preencha essa folha em branco. Olha que teoria interessante. Será que não é mais ou menos assim, quando a gente produz conhecimento? A sua mente está em branco, você aprendeu e daí você faz o registro nessa folha daquilo que você aprendeu. Vejam que a teoria de Locke, né, ela ainda está presente nos nossos dias. E o Locke, pessoal, olha só, governo criado para garantir os direitos naturais do indivíduo, liberdade, igualdade e a propriedade. Segundo, se o governante tentasse impor o absolutismo, os cidadãos poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força das armas, segundo a ideia de Locke. Ele defende, portanto, um liberalismo político, né? Essa liberdade que o povo tem em escolher os governantes e exigir que o governante respeite a lei e a vontade da população. O Montesquieu, né, ele vai trabalhar com a ideia da tripartição dos poderes, que serve de inspiração para que os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formulem a teoria da divisão dos poderes em três. Então você tem os escritos de Montesquieu, é muito importante que isso fique claro. Montesquieu, ele não é o autor da teoria da tripartição dos poderes. Foram as ideias de Montesquieu que influenciaram dois estadunidenses a formular a teoria da tripartição dos poderes em executivo para administrar o país e executar as leis, o legislativo para elaborar e aprovar leis e o judiciário para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar o conflito. A tripartição dos poderes que nós temos hoje, poderes independentes, porém que se relacionam entre si, executivo, legislativo e judiciário. E aí, galera, olha só, essa representação, né? Aqui essa figura do Montesquieu e a ideia do poder legislativo, deputados federais e senadores na esfera federal, deputados estaduais na esfera estadual e os vereadores da sua cidade na esfera municipal. Já o poder executivo, ele é representado pelo presidente, governador e prefeito, e o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e os juízes. Então essa ideia, né, proposta inicialmente por Montesquieu, teorizada por dois norte-americanos, da tripartição dos poderes, para evitar que o poder se concentre na mão de uma única pessoa. E aí a gente tem uma atividade, olha só, a gente tem ali um pequeno trecho, né, de um texto que diz assim: a maioria dos filósofos iluministas tinha uma crença inabalável na razão humana. Isso era tão evidente que é comum chamar, né, o iluminismo francês de racionalismo. Entre o povo imperava a incerteza e a superstição. Por isso dedicou-se especial atenção à educação. E aí a gente tem duas perguntas, não é? O texto cita duas características do iluminismo, quais são elas, e qual a importância da educação no desenvolvimento da ciência. Responda a atividade e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Com base no texto, citar duas características do iluminismo que ele apresenta no texto e a importância da educação no desenvolvimento da ciência. Então, olha ali, o racionalismo, a crença inabalável na razão e o otimismo no progresso da humanidade. E qual a importância da educação no desenvolvimento da ciência? O conhecimento e a cientificidade se desenvolve a partir dos estudos, do fazer ciência, do desenvolvimento da educação, que deve ser universal, gratuito e acessível para todos. Pessoal, dando sequência, Voltaire, O Voltaire, cujo nome está ali para vocês, François-Marie Arouet, tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa. Ele era muito contundente nas críticas que ele fazia ao clero e ao absolutismo. Seu combate à ignorância e ao preconceito e ao fanatismo religioso. Coisas, pautas que são importantes, pessoal. Devemos combater a ignorância, devemos combater o preconceito. E o fanatismo religioso não é algo positivo na nossa sociedade, Vejam as ideias aí que o Voltaire traz para a gente, de defender a ciência, de defender a liberdade, de defender a igualdade, Por dizer o que pensava, de uma forma muito contundente, muito enfática, muito direta, Voltaire foi preso. Mais tarde, ele se refugiou na Inglaterra e, com base no seu exílio inglês, ele vai escrever Cartas Inglesas, uma das suas principais obras, onde elogia a Inglaterra por ser um país de liberdade de expressão. Tanto o liberalismo político como o liberalismo econômico têm as suas raízes na Inglaterra, não é mesmo? A sua liberdade de expressão, de religião, e onde o poder do rei era limitado na Inglaterra desde o século XVII, com o Bill of Rights, a Declaração de Direitos, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, que é composto aí por representantes da sociedade, criticando a intolerância e o absolutismo na França, feito, portanto, aí por esse filósofo. Ali, a capa de um dos seus livros mais famosos, chamado de Cartas Inglesas. E aqui a gente tem o Rousseau, Rousseau vai trazer para a gente, em uma das suas principais obras, O Contrato Social, ele vai defender a ideia de que a vontade geral é soberana, ou seja, o povo é soberano. Assim, para o Rousseau, se o governo escolhido por um povo não o estiver representando, o povo não só pode, mas como deve substituí-lo, porque o governo tem que ser escolhido pelo povo, não pode ser uma monarquia absolutista. E caso o governo não esteja fazendo as vontades do povo, ele pode, portanto, ser retirado do poder, E ele traz também a teoria do bom selvagem. Então, a circulação das ideias defendida pelos pensadores iluministas deram uma nova dinâmica e política ao Ocidente. Rousseau acreditava na ideia de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Por isso mesmo, para Rousseau, as crianças deviam viver durante o maior tempo possível em seu estado natural de inocência. As obras de Rousseau, elas são muito estudadas para quem vai para a área da educação, para a área da pedagogia, por exemplo, que traz essa ideia, segundo Rousseau, vai estudar essas ideias de Rousseau, que as crianças deveriam viver o maior tempo possível no seu estado natural, que é o seu estado de inocência. Porque, segundo Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Diferente das ideias de outros filósofos absolutistas que diz que o homem é mau, como o Hobbes vai dizer para a gente. Aqui, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ali recolhendo ervas, e aqui essa imagem de Rousseau também, para a gente se familiarizar, com esses rostos que fizeram tão importantes, progressos para a ciência, trabalharam com a razão e que essas ideias ainda estão presentes no nosso cotidiano. E aí a gente tem uma atividade, olha só, o pensador iluminista Montesquieu escreveu: tudo estaria perdido se o homem, ou mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes:
O de fazer leis, de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as disputas particulares. Olha só, pessoal, daí nós temos duas perguntas. O que ele critica neste trecho e que teoria os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a partir dessa crítica de Montesquieu? E a gente já faz a correção da nossa atividade. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Então o pensador iluminista vai escrever que se o homem estaria perdido, né, os nobres, o povo, se uma única pessoa exercesse os três poderes, o de fazer leis, o de executar as resoluções e o de julgar os crimes. E daí nós temos duas perguntas, né? E vamos ver as respostas da nossa atividade, né? Então, a concentração de poderes na mão de uma só pessoa e de um grupo seriam elas da nobreza ou do povo. Então, ele está criticando essa concentração de poder. E, a partir dessa ideia do Montesquieu, os estadunidenses vão formular a teoria dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu dizia que todo indivíduo que detém o poder tende a abusar desse poder. Por isso era necessário dividir esse poder em quem executa as leis, em quem faz as leis e quem julga essas leis. Executivo, legislativo e judiciário
modelo que nós temos hoje, né? O executivo ocupado pela presidência da República, o legislativo pelo Senado e pela Câmara Federal e o judiciário, o Supremo Tribunal Federal e os órgãos de competência judiciária do Brasil. Galera, quanta coisa nós aprendemos, discutimos na aula de hoje. Olha só, os principais pensadores iluministas, vimos vários desses pensadores, como John Locke, como Montesquieu, como Rousseau, né, que vão trazer aí as ideias iluministas, defendendo essas ideias iluministas e se contrapondo ao antigo regime e a repercussão do pensamento iluminista, né, a partir aí da discussão de Montesquieu, dois pensadores norte-americanos vão, portanto, propor a tripartição dos poderes. Galera, aqui estão as nossas referências de aula. Preciso agradecer a Bia. Muito obrigado, Bia, nossa intérprete. E a você de casa, fique bem, se cuide e até a próxima.